O que realmente acontece nos minutos após a morte? Será que tudo termina? Ou será que, na verdade, tudo começa? Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, não apenas fez essa pergunta, ele a respondeu com base em centenas de comunicações de espíritos desencarnados obtidas através de médiums sérios, com método, análise e lógica. Diferente de suposições místicas ou dogmas religiosos, Kardec ofereceu uma ciência espiritual, uma sequência organizada de acontecimentos que todo ser humano viverá após o desligamento do corpo. Porém, essas verdades foram abafadas, ignoradas, classificadas como tabu. Mas elas existem, e neste vídeo você conhecerá as 5 etapas da morte segundo Allan Kardec, revelações que podem transformar sua visão sobre a vida, o luto, o medo e até mesmo seu propósito. Prepare-se para atravessar, em consciência, o limite entre dois mundos, porque o que foi chamado de fim é, na verdade, o despertar da alma. Segundo Allan Kardec, a morte não é um rompimento brusco entre corpo e alma, mas um processo gradual de desligamento fluídico, onde o espírito se desliga do corpo físico através da separação do perispírito, o envoltório semimaterial que liga alma e corpo. No instante da morte clínica, os órgãos cessam suas funções, mas o espírito ainda permanece parcialmente ligado ao corpo. Essa ligação se desfaz aos poucos, como um fio tênue de energia que vai se desintegrando. Kardec descreve esse fenômeno como o rompimento dos laços fluídicos. Quanto mais apegada a matéria for a alma, mais difícil e demorado será esse desligamento. Espíritos mais evoluídos se desprendem com suavidade e lucidez. Já os mais densos permanecem ligados por horas, dias ou até semanas, presos às sensações do corpo como se estivessem vivos. É por isso que Kardec orientava: o espírito não parte imediatamente. Ele precisa ser desligado com paz, respeito e oração. Após o rompimento dos laços fluídicos, o espírito entra em um estado que Allan Kardec chamou de perturbação espiritual. É uma fase transitória, mas profundamente impactante. O espírito já não está mais preso ao corpo físico, mas ainda não compreende totalmente sua nova condição. Muitos sentem confusão, desorientação, como se estivessem sonhando ou vivendo uma realidade distorcida. Segundo o Livro dos Espíritos, a duração dessa perturbação varia de acordo com a elevação moral e o grau de apego material do espírito. Espíritos elevados compreendem rapidamente que desencarnaram. Já os mais densos permanecem ligados por horas, dias ou até semanas, presos às sensações do corpo como se estivessem vivos. É por isso que Kardec orientava: o espírito não parte imediatamente. Ele precisa ser desligado com paz, respeito e oração. Após o rompimento dos laços fluídicos, o espírito entra em uma das etapas mais profundas e transformadoras do pós-morte: a revisão da própria vida. Allan Kardec descreve esse fenômeno em diversas comunicações presentes em O Céu e o Inferno e O Livro dos Espíritos. Nessa fase, o espírito revê em detalhes todos os momentos marcantes de sua existência terrena, mas não como simples espectador. Ele os sente novamente, agora com plena consciência das consequências de seus atos. Palavras ditas com raiva, gestos de compaixão esquecidos, oportunidades perdidas de amar, atitudes que magoaram ou elevaram outras almas. Tudo se apresenta em um panorama emocional e vibracional intenso. Não é um julgamento externo, mas uma revelação interior. O espírito percebe o que construiu, o que deixou de aprender e o quanto evoluiu ou estagnou. É nesse momento que muitos experimentam o remorso regenerador ou a alegria de ter vivido com dignidade. E é a partir dessa análise sincera que a alma se prepara para a próxima etapa da jornada. Concluída a revisão da vida passada, o espírito é naturalmente conduzido à sua próxima etapa evolutiva. Allan Kardec ensinava que a vida após a morte não é estática. Ela continua em movimento, aprendizado e progresso. A alma pode seguir 2 caminhos, dependendo do seu nível de consciência, merecimento e vontade. Permanecer no plano espiritual em missões de serviço e estudo, ou iniciar o planejamento de uma nova reencarnação. Espíritos mais evoluídos são convidados a atuar como mentores, socorristas, educadores espirituais.
Outros, ainda em processo de crescimento, participam de reuniões com benfeitores onde escolhem, com auxílio, as provas, lições e vínculos da próxima vida. Nada é imposto, tudo é orientado com base no amor e na justiça divina. A reencarnação não é punição, mas oportunidade de cura, reparação e crescimento moral. É nessa fase que se formam os reencontros kármicos, os laços familiares futuros e o roteiro de alma que será seguido na próxima jornada terrena. Como dizia Kardec, o futuro pertence àqueles que desejam evoluir, e para a alma sempre há um novo recomeço. Se Allan Kardec codificou com tanta clareza as etapas da morte e os princípios da vida espiritual, por que essas informações ainda são desconhecidas ou desacreditadas por grande parte da humanidade? A resposta está na resistência histórica ao que desafia o poder estabelecido. Quando Kardec publicou o Livro dos Espíritos, em 1857, ele não apresentava dogmas religiosos, mas uma ciência filosófica baseada em observação e raciocínio moral. Isso incomodou tanto setores da Igreja quanto da ciência materialista da época. A ideia de que o espírito sobrevive, evolui e é responsável por seus atos confrontava a noção de pecado eterno, céu e inferno fixos, além de questionar o reducionismo científico que negava qualquer dimensão além do corpo. Por isso sua obra foi silenciada, ridicularizada ou relegada a nichos. O que deveria ser estudado como uma nova psicologia da alma foi tratado como superstição. Mas a verdade não se apaga. Hoje, cada vez mais pessoas redescobrem Kardec como o grande revelador da lógica do espírito, e sua ciência espiritual volta à tona, mais atual do que nunca. Saber o que nos espera após a morte muda completamente a maneira como enxergamos a vida. Quando entendemos, pelas palavras de Allan Kardec, que morrer não é o fim, mas um processo contínuo da consciência, deixamos de temer o desconhecido e passamos a valorizar o agora com mais profundidade. A cada ação, a cada palavra e pensamento, estamos moldando o que encontraremos ao atravessar o véu. Saber que a alma revisará sua vida nos convida a agir com mais compaixão. Compreender a perturbação espiritual nos inspira a cultivar paz interior. Conhecer a verdade do planejamento reencarnatório nos faz perceber que nada é por acaso, mas sim uma chance de crescimento. A doutrina de Kardec não traz uma ameaça, mas um chamado à responsabilidade e à esperança. Ela nos liberta da culpa eterna e nos lembra: sempre é possível recomeçar. E ao contrário do que muitos pensam, entender a morte com lucidez não nos afasta da vida. Ao contrário, nos torna mais presentes, mais humanos, mais conscientes do que realmente importa. Segundo Allan Kardec, a forma como vivemos influencia profundamente a forma como morreremos. Não apenas do ponto de vista físico, mas principalmente energético e emocional. Espíritos que cultivaram o bem, a humildade e o desapego, geralmente passam por um desligamento suave, com pouca perturbação. Já aqueles que se agarraram às posses, aos ressentimentos, ao orgulho ou à ilusão de controle, tendem a sofrer mais na travessia. Por isso o Espiritismo ensina que a preparação para a morte começa em vida. A prática da oração, por exemplo, não é apenas uma formalidade religiosa. Ela purifica os pensamentos, eleva a vibração da alma e fortalece os laços com os benfeitores espirituais. O perdão, o serviço ao próximo e o desapego emocional são verdadeiros instrumentos de libertação. Morrer em paz não é privilégio dos santos, mas consequência de escolhas simples e conscientes ao longo da vida. Kardec não propunha o medo do juízo, mas a serenidade da responsabilidade. Cada alma é herdeira de si mesma, e quanto mais leve for a bagagem, mais luminosa será a chegada. As 5 etapas da morte, codificadas por Allan Kardec, não surgiram da teoria, mas da escuta de centenas de espíritos que, após o desencarne, relataram com precisão o que viveram. No livro O Céu e o Inferno, vemos o caso de um espírito chamado Lemaitre, que descreve como sentiu seu corpo adormecer lentamente enquanto sua consciência começava a se expandir. Ele relata um momento de confusão, a perturbação espiritual, e depois a sensação de libertação quando compreendeu que estava livre. Outro exemplo comovente é o da jovem Claire,
que descreve ter sido acolhida por sua avó desencarnada logo após se libertar do corpo, sentindo amor e segurança, apesar de ter morrido de forma repentina. Já o espírito Luiz, um materialista convicto, revela ter ficado preso ao corpo por dias, sem entender o que havia acontecido, até ser ajudado por mentores espirituais. Esses relatos, e tantos outros, confirmam com detalhes impressionantes as 5 etapas descritas por Kardec, provando que a morte tem um roteiro e que o conhecimento é a chave para atravessá-lo com luz. Embora Allan Kardec tenha vivido no século XIX, suas conclusões sobre a alma, o perispírito e o processo do desencarne continuam surpreendentemente atuais. Pesquisadores contemporâneos da consciência, como o Dr. Raymond Moody, o Dr. Bruce Grayson e a doutora Elizabeth Kubler-Ross, estudaram milhares de experiências de quase-morte e encontraram elementos descritos com precisão nas obras da codificação espírita. Sensações de deslibamento do corpo, visão panorâmica da vida, presença de seres de luz, túnel vibracional, sensação de paz profunda. Tudo isso está presente tanto nos relatos modernos quanto nas comunicações espirituais organizadas por Kardec em O Livro dos Espíritos e O Céu e o Inferno. A diferença? Kardec organizou essas informações com método, lógica e respeito filosófico, antes mesmo da medicina dar nome a esses fenômenos. Muitos estudiosos hoje admitem que o Espiritismo oferece um mapa coerente do pós-vida, combinando ciência, ética e espiritualidade. A ciência caminha lentamente, mas já começa a confirmar aquilo que os espíritos disseram há mais de 150 anos. A consciência sobrevive, evolui e continua além da morte. O verdadeiro valor dos ensinamentos de Allan Kardec não está apenas em compreender o que acontece após a morte, mas em como isso transforma a maneira como vivemos. Quando temos consciência das 5 etapas da desencarnação, somos chamados a cultivar, desde já, os estados espirituais que nos prepararão para uma travessia serena. Isso significa desapegar do materialismo excessivo, resolver mágoas, fortalecer vínculos saudáveis, praticar a gratidão e viver com propósito. Significa também olhar para as pequenas atitudes do dia a dia como sementes que florescerão no plano espiritual. A caridade não é mais um ato religioso, mas uma medicina da alma. O perdão não é mais fraqueza, mas libertação energética. Saber que seremos acolhidos por aquilo que vibramos nos convida a sermos mais coerentes, mais presentes, mais humanos. E mais do que isso, ao compreender que a morte não é o fim, perdemos o medo paralisante que tanto limita a vida. Viver espiritualmente é preparar o coração não para morrer, mas para continuar, em paz, em luz e em verdade. Para Allan Kardec, a imortalidade da alma não era apenas uma crença reconfortante, mas uma lei natural, universal e inevitável. Segundo ele, o Espiritismo não veio para destruir as religiões, mas para reconstruir o sentimento de fé com base na razão, oferecendo à humanidade uma visão coerente, lógica e espiritual da existência. Kardec via a Terra como uma escola, e a morte como uma etapa do aprendizado contínuo da alma. Suas obras deixaram claro: o espírito é eterno, progride incessantemente e colhe, em cada vida, os frutos do que plantou. Para ele, o futuro da humanidade será guiado pelo despertar espiritual e pela substituição do medo pelo entendimento. A dor, o egoísmo e a ignorância não desaparecerão de um dia para o outro, mas cederão lugar ao amor, à justiça e à consciência do eterno. A ciência espiritual que ele codificou é um mapa, uma bússola para os séculos seguintes. E quanto mais os homens compreenderem sua própria natureza espiritual, mais a Terra se tornará aquilo que ele chamou de mundo regenerador, um planeta onde o bem será a regra e não a exceção. Quando enxergamos a morte com os olhos da alma, ela deixa de ser um abismo assustador e passa a ser o que sempre foi: uma travessia necessária, parte de um ciclo maior, belo e eterno. Allan Kardec nos ensinou que morrer é apenas mudar de plano, continuar vivendo com outras percepções, em outra vibração. É reencontrar aqueles que amamos, rever o que fomos, compreender o que precisamos ser. Saber disso nos liberta do medo cego, da dor solitária e da ideia equivocada de fim.
Ao entender as 5 etapas da morte, percebemos que a preparação começa agora e que viver com amor, lucidez e consciência é o maior legado que podemos deixar para nós mesmos. Você que chegou até aqui carrega agora uma luz que muitos ainda não conhecem, a luz do saber espiritual. Use-a para acolher quem sofre, para consolar quem perdeu, para viver com mais presença e menos apego. Porque um dia, quando o momento chegar, você não estará perdido, estará preparado. E do outro lado encontrará não nada, mas a certeza de que a alma nunca morre. Ela apenas volta para casa. Essa busca te trouxe até aqui, saiba que você não está sozinho. Somos muitos os que sentimos que há algo maior, algo eterno, algo que pulsa além da matéria. O canal Além da Alma nasceu para isso, para dar voz ao invisível, consolar com conhecimento e inspirar com verdade. Aqui, cada vídeo é uma ponte entre 2 mundos. Cada palavra é uma luz na escuridão. Obrigado por ter ficado até aqui. Sua presença é valiosa e seu despertar é inevitável. Se você acredita que mais pessoas precisam ouvir essa mensagem, compartilhe esse vídeo, curta, deixe seu comentário contando o que mais te tocou e inscreva-se no canal Além da Alma. Toda semana, novas reflexões, novos caminhos, novas respostas para as perguntas que a alma nunca deixou de fazer. Até o próximo encontro. E lembre-se, a jornada nunca termina. Ela apenas muda de plano.